Olá, engenheiras, engenheiros. Estamos começando mais uma temporada de episódios do nosso podcast do Programa Mulher do CREA Amazonas. Eu, Priscila Treg, estou aqui hoje no Estúdio Inspiração, nosso parceiro CREA Amazonas, para conduzir mais um episódio. E acompanhada da nossa querida engenheira civil, professora, coordenadora e agora presidente interina do CREA Amazonas, doutora Érica Pinheiro. Érica, é um prazer recebê-la no nosso podcast. Você que já esteve conosco lá atrás no programa Mulher, também dentro do nosso comitê. Então, um prazer enorme estar começando essa temporada de episódios de 2026 com você, nossa atual presidente do CREA Amazonas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e espero acrescentar muita coisa aqui durante a nossa conversa, né? Falar um pouco da minha trajetória e do quanto o programa Mulher é importante, né? Para a gente dentro da engenharia. Maravilha, Érica. A gente tem procurado assim, trazer nomes que sirvam de inspiração, não tão especificamente para mulheres, mas obviamente, né, pelo programa Mulher, mas no mundo, no universo da engenharia aqui no estado do Amazonas. Né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre toda a sua trajetória, porque eu vi que você tem 2 graduações, não é só uma. Sim. A gente não se contenta, né? A gente que está dentro ali do meio acadêmico, a gente não se contenta em ficar ali limitado, estudei isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer. A gente está sempre buscando mais. Mas que falasse um pouquinho sobre essas suas formações, essa tua trajetória ainda se formando, né? E todo esse processo que culminou na presidência do Conselho. Então, eu sempre gostei da área de exatas. E comecei fazendo licenciatura plena em matemática. Sempre tive vontade de ser professora. Eu acho que quando você ainda é criança, às vezes está estudando, tem professores que acabam te inspirando, né? Eu tive um professor no 6º ano, que ele deu aula sobre regras de sinais. E a forma como ele ministrou essa aula, até hoje eu não esqueci. Muita gente acaba aprendendo as regras de sinais, mais com menos é mais, menos com menos... Mas depende da aplicação, né? Então, eu levei isso para a minha vida. A forma como ele agia, aquilo que ele trouxe para a gente. Era 6º ano, né? Segundo agora a legislação nova de ensino fundamental 1, né? A gente era da época do 2º grau, né? Isso. E aí, a partir daí, eu sempre tive muita afinidade com as disciplinas voltadas para a área de exatas. Quando eu tive oportunidade de fazer faculdade, eu comecei fazendo licenciatura em matemática. Após me formar, eu vi que, infelizmente, no Brasil, a área de licenciatura e, às vezes, até o bacharelado, a sua renda... Para você ter uma renda um pouco mais acima do padrão, você tem que trabalhar no mínimo 3 horários. Não quer dizer que agora eu não trabalhe 3 horários, mas eu vi a situação e aonde eu queria chegar. Eu também fiz uma faculdade que, na época, eu tinha condições de custear. Né? E, às vezes, a pessoa não estuda, não procura, porque, não, eu quero fazer só aquelas faculdades que têm aquelas profissões que são de alto padrão, disso, daquilo. E eu usei essa faculdade como um trampolim para mim. Quando eu terminei matemática, eu já estava fazendo engenharia civil. Na verdade, eu me inscrevi para engenharia ambiental. E aí, no primeiro período, a gente consegue, né, definir até o 2º ano, de fato, se a gente tem habilidade, né, aderência com aquela formação. Na época, ambiental teve um boom aqui no Amazonas e eu me inscrevi para ambiental. Mas também eu tive um professor que pediu para a gente construir um aquário, verificar a pH da água, e eu vi que não era muito a minha praia. E eu decidi, no primeiro período mesmo, trocar para engenharia civil e não me arrependi. Depois eu fiz, enquanto ainda estava fazendo a graduação de licenciatura, estava me formando em engenharia, eu fiz pós-graduação, porque eu já tinha uma graduação. E aí eu fiz didática no ensino superior, tutoria e docência em EAD. Terminando, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, que aí dá um novo artigo para quem é engenheiro. Novas né? atribuições. Novas atribuições. Após isso, eu comecei o mestrado em engenharia industrial, gestão de empresas e negócios, que foi basicamente uma faculdade nova de engenharia de produção,
totalmente diferente do que eu era habituada. E atualmente estou fazendo doutorado pela PUC no Paraná, na Escola de Negócios da PUC no Paraná, no programa de administração, né? Estou no 3º ano, já fiz as disciplinas, os créditos, a qualificação 1, faço a qualificação 2 esse ano. E ano que vem, se Deus quiser, dando tudo certo, eu defendo. Doutora Érica, você vê que interessante, né? Quando a gente começa a destrinchar o processo de construção acadêmica, a gente vê a engenheira civil, a gente vê a figura presidente, mas a gente não sabe o que tem por trás, né? Toda a construção, toda a sua trajetória para chegar aonde você chegou. E é bacana, porque esse resgate de memória de quem estimulou a gente a chegar aqui, é nesse tipo de conversa que eu consigo ver e enxergar. E a gente leva para as pessoas, até como estímulo também, né? Olha, aquilo que aconteceu lá foi o estopim para eu ser hoje o que eu sou, né? Isso é muito bacana. E você falando do professor lá, do ensino fundamental, né? Isso é muito legal. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu entrava de férias e eu gostava de pegar os livros de matemática. E a gente tinha livro de matemática que era assim, volume 1, 2 e 3, tudo junto, né? Isso mesmo. E aí eu gostava de ficar fazendo matrizes. Eu adorava ficar fazendo matrizes. E aquilo ali também já estava me direcionando para a área de exatas, né? Mas, Érica, tu não parou, né? Foi aí, tu tá aí na trajetória para o doutorado, mas nesse meio tempo aí existe a Érica, engenheira civil, enquanto engenheira civil profissão, aquela engenheira de campo, né? E como é que é? Como é que isso começou e como é que nós estamos com isso? Eu comecei... É muito difícil, às vezes, quando você já tem uma profissão, você abandonar, né, essa profissão para atuar na nova engenharia, né, na nova graduação que você está fazendo. Então, durante o período que eu estava estudando, eu tive muita dificuldade de fazer determinados estágios, porque eu já trabalhava como professora de matemática. Mas, após a minha formação, eu trabalhei muito tempo com licitação, uma empresa. Já trabalhei como responsável técnica em uma outra empresa que tem uma atuação muito grande dentro do distrito. E, atualmente, eu também trabalho com consultoria. Eu sou professora na Unip e na Newton News. E na Unip, eu cuido de todo o licenciamento do campus. Então, toda a parte de licenciamento, também algumas coisas em relação a obras que vão ser executadas, a reformas que são implantadas no campus, eu faço todo esse processo. Eu não só dou aula, né? Às vezes o aluno fala assim para a gente, a senhora é engenheiro ou a senhora só dá aula, né? Olha só, né? Infelizmente fazem esse comparativo, mas eu trabalho também como engenheira. E a docência, Érica? Porque aí você está revelando para a gente que tem essa vertente, né? Apesar do seu leque ser muito amplo, você falou aí da formação, segurança do trabalho, civil, que necessariamente você acaba vendo uma parte de ambiental, você está falando que trabalha com licenciamento, né? A parte de engenharia de produção. E na docência, como é que você foi direcionada à docência? Óbvio, uma formação de licenciatura, ela acaba te levando para esse caminho. Mas no ensino superior? No ensino superior, também, como sou formada em matemática, dentro da área de engenharia civil, parti para a parte das disciplinas de estruturas. Então, trabalhei muito tempo com isostática, resistência dos materiais, pontes e grandes estruturas, estrutura de aço e madeira, essas disciplinas voltadas mais para cálculo estrutural. Atualmente, com toda a demanda que eu tenho, né, tanto no ensino superior quanto fora do ensino superior, dentro do mercado da engenharia, eu estou trabalhando com a disciplina de TCC. Aí já vai mais para essa parte de produção acadêmica. E é bacana, né? Porque o TCC você tem ali também muita diversidade, porque cada aluno vai seguir uma linha de pesquisa e você acaba conseguindo ver de tudo um pouco de dentro do curso, né? E você vê, assim, alguma área de maior busca, de maior interesse dos alunos hoje dentro dos projetos de TCC, especificamente? Eu ministro tanto para a engenharia civil quanto para a engenharia elétrica, né? Geralmente, esses cursos mais tecnológicos, eles precisam ter protótipos. Então, o pessoal de engenharia civil trabalha muito com estudo de caso, né? Processo executivo de determinada fundação, determinada laje, né? E o pessoal mais de elétrica, eles trabalham muito com automação.
eles acabam englobando a questão da elétrica, mas trabalhando com automação, e também as energias renováveis, né? Que hoje Super a gente em alta, sabe né? está em alta, tem tido assim, um boom de mercado. Mas os alunos, geralmente, eles vão para as áreas que são mais comuns, que são mais conhecidas. E aqueles que acabam se destacando, eles encontram um nicho ali dentro daquele intervalo para se trabalhar. E aí acabam tendo uma entrada no mercado e tendo uma aceitação muito grande. Você acha que tem uma relação, então, de repente, da linha que ele está escolhendo ali no projeto, para você ver como, né, a graduação está moldando. A linha que ele está escolhendo no projeto, ali, obviamente que ele tem mais afinidade, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Eu falei da dificuldade que eu tive em relação ao estágio, mas eu vejo como é importante os alunos estagiarem. Porque no estágio você se descobre e você sabe se é aquela área mesmo que você quer trabalhar. Às vezes se questiona muito o engenheiro que trabalha em escritório, mas nem todo engenheiro é de chão de fábrica, é de chão de obra, é de canteiro de obra. Então, eu geralmente oriento a eles fazerem aquilo que eles de fato se identificam e investir dentro daquela área. Porque quando se entra para estudar, eles têm uma visão específica da formação, mas quando eles estão lá, essa visão abre e esse leque de oportunidades acaba sendo apresentado. E isso, com certeza, é uma função muito grande dos professores, porque os professores não são 100% professores. A maioria são profissionais da área, então eles trazem essa bagagem da formação deles, da atuação dentro do mercado para a sala de aula. E isso estimula ou não ao aluno escolher a área que ele vai atuar depois que ele se forma. Outra situação é que na família já tem alguém que trabalha naquela área, então ele vai se aproximar daquilo. Já tive experiência de aluno chegar no 9º período e estar fazendo a faculdade porque a família designou, mas ele não tinha se encontrado. E aí ele vai fazer um estágio e naquele estágio ele se encontra. Olha, é isso que eu quero trabalhar, e acaba se especializando naquilo. É esse interesse pela área, né, que vai seguir. E é interessante que na engenharia é pouco comum o engenheiro ele seguir a carreira acadêmica, né, fazer a especialização, o mestrado, o doutorado. No geral, uma especialização já te deixa apto para se jogar, se lançar em campo e atuar. E o que direciona, de certa forma, também para a docência, né? Érica também tem experiência de coordenação de curso, não só da sala de aula como professora, mas de coordenar curso. Então, coordenar alunos, coordenar professores, e essa experiência, esse momento enquanto coordenadora. Para mim, é extremamente gratificante, porque tem uma peculiaridade nesse processo, né? Como eu falei, eu fiz 2 graduações. Então, os professores que eu coordeno, que eu trabalho atualmente, eles estão na universidade há mais de 20 anos. Então, imagina, você ser aluno, estar como aluno, depois você assumir um cargo de coordenação e você trabalhar com esses professores que participaram da sua formação. Eu acredito que é muito importante o que a gente faz na graduação também. Né? Como a gente se porta, a forma como a gente age, se a gente é ético ou não, Com se certeza. A gente é aplicado ou não, porque fez toda a diferença para mim quando eu comecei a trabalhar com essa equipe, que é uma equipe que poderia, de certa forma, ter uma rejeição, uma resistência, porque foram meus professores, mas a maioria deles se sente à vontade por saber o quanto eles investiram na minha formação. Sabe como eu era como aluna. Orgulhosos, né? Todas as entradas, eu sou do grupo Newtonins há 14 anos, né? Eu comecei nas escolas Miguel de Cervantes, aí fui para a escola Newtonins, depois fui para a universidade. Eu comecei a dar aula na universidade depois de 6 meses de formada. Eu fui convidada pelo coordenador da época e foram 2 professores que me indicaram para ser professora, que foi minha professora de TCC, a professora Luciana, e o professor Cortesão, que era o meu professor dessas disciplinas de cálculo. Depois eu entrei na Unip, também indicada pela professora Luciana, que foi minha professora de TCC. Então, para mim, eu fico tão feliz com essas indicações, porque
viram um potencial naquilo que eu tinha da minha formação já de licenciatura, né? E com certeza, se eu não tivesse toda essa parceria deles, né? Esse olhar clínico de ver que ali tinha uma faísca que poderia crescer, eu não teria hoje, por exemplo, estar tão próxima do conselho, né? Que já é uma outra área de atuação minha que eu me encontrei e me descobri também. Aí essa relação agora com o conselho, nova, começou com uma diretoria administrativa, né, Érica? E agora a gente tem você na posição de presidente interina. E como é que é essa questão de como eu cheguei aqui? Você falou da questão da resistência, né? Que a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre o fato de ser mulher nesse meio. Mas a resistência enquanto profissional para chegar dentro do conselho, que a gente sabe que é um conselho muito forte, é um conselho de classe muito forte, né? Para conseguir você expressar a sua opinião. Eu acredito que a nossa é até parecida nesse sentido, né? Com Porque certeza. nós nos aproximamos pela instituição de ensino que nós trabalhamos. Então, comecei a participar do conselho a convite de algumas ações do conselho dentro da universidade que eu trabalho. E aí eu comecei aí representando os nossos vice-reitores, né, para esses eventos. E eu faço parte do conselho, virei conselheira por uma das universidades que eu trabalho. O primeiro ano atuei como conselheira, mas já atuei dentro de um GT de educação na engenharia, né? Acredito que foi feito um bom trabalho na época para que eu tivesse esse reconhecimento à frente, porque a presidente Alzira, que agora está licenciada por conta da campanha, ela tem um olhar clínico para pessoas, assim. Eu acredito que foi a mesma forma que ela olhou para mim, ela olhou para você, né? Na mesma época, você entrou como coordenadora do programa Mulher. No ano seguinte, eu entrei como diretora administrativa. Ela me fez esse convite. E esse ano, estou como vice-presidente, atualmente presidente interina. Mas são os 3 primeiros anos de mandato, né? Foi a minha primeira aproximação do sistema. E eu acho que é uma continuidade da formação dos meus alunos, porque a gente os forma e quer vê-los bem no mercado. Certamente. E o que o CREA hoje faz, a atuação do conselho, né, em formação, em curso, em benefícios que os membros do conselho possuem, fazem toda a diferença na atuação deles no mercado. Então, eu vi uma oportunidade de ajudá-los também depois da formação. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, né, dela acreditar no meu potencial para ajudá-la na diretoria e hoje, atualmente, né, está como presidente interina. É uma honra muito grande e eu fico muito feliz, né? A gente pode ficar na diretoria do conselho por 2 anos consecutivos. Nós tivemos um vice-presidente maravilhoso, Robson. que é o Robson, né? Beijo ele ficou pro Robson, 2 querido. anos e aí esse ano ele não poderia ficar. Eu fiquei ano passado como diretora administrativa, esse ano como vice-presidente. Ano que vem não posso participar da diretoria, mas eu acredito que a gente conseguiu acrescentar e trabalhar muita coisa durante esses 3 anos, né? Ano que vem esse ano, né? Finaliza o mandato. E aí depende das instituições nos indicarem novamente. A sua contribuição a gente tem visto aí, a gente acompanha nas redes sociais do CREA, essa sua movimentação, assumiu, tomou para si, está aí rodando inclusive nos interiores, né, Érica? Como é que você acha que o CREA tem atuado no interior do Amazonas? Olha, eu acho que um dos braços do CREA é a fiscalização, que às vezes é vista como algo autoritário, né? do auto de infração. E não é, muitas das vezes é orientativo. E a fiscalização ajuda o profissional a ter emprego. Porque se determinada obra é fiscalizada, ele vai precisar de um profissional, de um técnico que seja responsável pelaquela obra. E a atuação no interior, a gente tem um plano anual de fiscalização, né, que divide os interiores, né, e a gente manda equipes de fiscalização para fazer esse processo. E também tem o CREA Qualifica, que são os cursos que, dependendo do município, a demanda que eles possuem, a gente leva o curso para aquele município. Por exemplo, nós tivemos, há umas 2 semanas atrás, em Barcelos. E eu fiquei muito surpresa como Barcelos nos recebeu.
Eles inclusive, a gente teve contato com alguns secretários, com a prefeitura, e eles disseram, olha, o CREA nunca havia vindo aqui. Então, a gente fica muito feliz com a parceria de vocês, né? Com a receptividade, de vocês se preocuparem. Nós levamos um curso de orçamento e custo de obras. A maioria dos secretários participaram, o secretário de obra, a equipe dele, para justamente eles terem essa capacitação ali no interior, né? Eu lembro que o secretário de obras até comentou, eu estou fazendo um curso de Revit nesse período, paguei um valor altíssimo. Para eles virem a Manaus fazer um curso, eles gastam no mínimo 10 mil, porque eles precisam da locomoção, precisam dos dias que eles vão ficar aqui, mais o valor do curso. Então, é muito bom a gente poder devolver ao profissional, devolver à sociedade aquilo que a gente tem recebido. Então, a atuação do CREA nos interiores é extremamente importante. Eu ouvi de Barcelos a seguinte coisa, às vezes a galera, os políticos não se preocupam muito com a gente porque a gente não é um colégio eleitoral muito grande. Mas a preocupação não deve ser essa, né? Deve ser certo. 1 a 1. Barcelos é a sede da Copa Brasil, né? Da área de pesca, tem os torneios, tem a pesca esportiva. Então, é uma coisa que precisa ser incentivada, né? Semana que vem, nós estaremos em Parintins. Parintins solicitou a demanda de um curso de AVCB, do Corpo de Bombeiros. Então, em parceria, o Corpo de Bombeiros vai um bombeiro para ministrar o curso. Então, a gente está levando uma demanda que Parintins solicitou. Então, tem sido, assim, uma experiência única para mim. Além do que, todo o interior que eu chego tem ex-aluno meu. Que maravilha! E aí eu fico tão feliz porque, por exemplo, Parintins, né? Parintins, começou-se uma fiscalização mais efetiva do festival e os bois foram se adequando em relação ao corpo de engenharia deles. Hoje, Garantido e Caprichoso tem o quadro de engenheiros completo. E, inclusive, do Garantido é um ex-aluno meu de engenharia mecânica. Foi contratado esse ano. Então, eu fiquei tão feliz com isso, porque eles conseguem voltar para o município, estabelecer a profissão, gira a economia, né? Então, a gente está entregando isso para a sociedade. É um orgulho muito grande. Quando professor, isso é fantástico, né? Aí você vê, agora você tem um ex-aluno colega de trabalho, né? Colega de engenheiro. Trabalho. É bacana, Érica, porque a gente consegue acompanhar o processo de formação dos nossos egressos, né? Que passaram por nós aí dentro da academia. A gente vai desde o momento da captação, que a gente está ali, de certa forma, inserido no ensino médio, para poder trazer, encantar aquele aluno do ensino médio para buscar a profissão engenheiro, né, para vir para a engenharia. A gente acompanha eles durante a formação, ali, os 5 anos do curso como engenheiros, para culminar ali na profissão. E funcionamos, né, trabalhamos como fonte inspiradora, por sermos profissionais bem-sucedidas, por sermos mulheres, porque isso também estimula principalmente as meninas a buscarem a área. Mas o CREA tem uma participação muito grande também, né? Dentro da academia, dentro das instituições de ensino, assim que os profissionais saem, né, com os programas CREA Júnior, CREA Jovem. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o CREA Júnior, CREA Jovem. A gente tem o Qualifica, né, os programas de capacitação que você falou que estão levando para os interiores. O CREA Júnior, ele está na atuação ali com os alunos em formação, né? Então, vai até o 8º período do curso de engenharia. O CREA Jovem já é a partir do 8º período em diante e até 5 anos de formado, que a gente chama ali, que é o período que ele está se encaixando dentro do mercado, né? Esses programas, eles dão muito suporte. Fora a questão do network, né? Porque quando eles se envolvem entre eles, por mais que pensem que o nosso campo é muito grande, mas todo mundo se conhece. E o network ajuda eles nessa indicação para eles se colocarem no mercado. Então, tanto o CREA Júnior quanto o CREA Jovem são programas que dão todo esse suporte para os alunos e para os recém-formados. Aí você vê a importância da relação das instituições de ensino com o CREA, né? Isso fortalece muito para nós, para a nossa profissão. Érica, enquanto mulher, né? Vamos falar um pouquinho agora do que o nosso programa Mulher ele busca dentro do nosso sistema, que é a questão de estimular que a gente tenha lideranças femininas dentro de um sistema que é muito fechado. Eu lembro que quando eu comecei
a atuar enquanto engenheira. Minha formação inicial é engenharia agronômica. O mundo do agro é um mundo masculino, muito masculino também. A dificuldade que foi lá atrás, enquanto profissional engenheira agrônoma, para atuar. E depois, dentro da docência, a resistência que eu tive dos colegas, professores, eu acho que eu já falei isso algumas vezes em alguns programas, e principalmente dos alunos. Então, você aí nessa trajetória, você conquistar o respeito e mostrar que você deve ser reconhecida, não por ser mulher, não porque eu quero um espaço, porque eu sou mulher e eu quero levantar essa bandeira, mas pela competência, pelo mérito, né? E você conseguir abrir a mente das pessoas, que elas enxerguem você como um profissional competente, que tem habilidade, que tem competência para desenvolver aquilo dentro da profissão. Então, a gente sabe que há a dificuldade, mas que a gente vem vencendo barreiras aí. E é nosso papel, meu papel dentro do programa, ser hoje como uma figura representativa feminina, né, em liderança dentro do nosso sistema. Você, de certa forma, lá em campo, enquanto engenheira civil, lá em campo, enquanto a Érica professora, docente, enquanto a Érica agora gestora dentro do sistema, sentiu essa dificuldade muito latente? Óbvio, é uma pergunta que chega a ser óbvia, porque ela acontece. Para toda e qualquer mulher vai acontecer. Mas para umas de forma mais latente, talvez para outras não. Como é que foi essa tua trajetória enquanto mulher dentro desse processo de formação da engenharia, hoje dentro do sistema? Eu sou adepta da meritocracia, né? Essa bandeira que eu realmente acredito. Desafios nós vamos encontrar sempre. Não vamos ter 100% de aprovação. Isso aí é muito difícil de conseguir. Mas hoje a equipe que eu trabalho, por exemplo, na universidade, nós tivemos uma convocação no sábado passado para uma reunião, convocamos um lanche coletivo de última hora e tal, e eu fiquei tão feliz porque da 50 e tantos professores que eu trabalho, apenas 2 não estavam presentes. E os 2 que não estavam presentes porque estavam trabalhando no sábado. E aí é legal esse retorno, porque é muito difícil você trabalhar com uma equipe que ela realmente, não é que obedeça ao seu chamado, mas que tenha prazer de estar ali porque você fez uma convocação. Então, eu fiquei muito feliz quando todo mundo estava lá presente, lanchamos, conversamos. A gente está num período, esse ano é um ano de avaliação, né? Para os cursos de engenharia. Então, na nossa reunião a ANENAD, foi basicamente voltada muito para isso. E cada vez que eu vejo esses mínimos detalhes, esses retornos da parte deles, eu vejo que eu tenho feito um bom trabalho, sabe? Eu posso não estar no caminho perfeito, mas eu estou no caminho certo para onde eu quero chegar. Desafios a gente vai enfrentar, como eu falei anteriormente. Tem gente que é contra, mas a maioria das vezes, mesmo a área de engenharia civil ser tão masculina, a gente tem menos aceitação das mulheres. Infelizmente, é impressionante. Né? Enquanto os engenheiros, eu tenho muito professor de matemática, física, né, do ciclo básico. Do ciclo básico. Eu acho que é uma conquista. Você também não chega chutando a porta, né, sendo autoritário, vai ser desse jeito, é assim que eu quero, não. Então, o primeiro ano eu estudei, a equipe que eu estava trabalhando, os alunos, fui ajustando, e com o tempo eles foram vendo o trabalho que eu desenvolvo, e eu tenho vamos dizer assim, um retorno muito grande deles, né? Dentro do sistema, as pessoas elas não conhecem a nossa trajetória. Então, acham que, por nós sermos professores, a gente não tem também a parte de atuação dentro da engenharia. Então, no início, eu percebi que me viam muito como professora, como educadora, mas talvez não como engenheira dessa forma. Mas, dentro do CREA, a equipe de trabalho que está lá, eu já trabalhei muito como diretora administrativa, né? Então, eu já tinha uma proximidade muito grande com eles. Às vezes as pessoas têm uma outra visão pela nossa postura, por nós sermos um pouco mais reservados, né, por não ter uma atuação assim, mais próxima, tá ali no povo da muvuca e tal. Então, tinha uma visão diferente. Às vezes tem a ideia, a pessoa é metida, é chata, não sei o quê, e depois que conhece, poxa, não é bem assim, né? E enquanto mulher, é difícil.
é difícil, mas eu acho que a gente vai conquistando os nossos espaços dentro daquilo que a gente vai apresentando, que a gente vai moldando, que a gente vai mostrando de mudança, né? Porque Perfeito. quando você assume um cargo, você vai ter que acrescentar algo novo para aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que a minha gestão também é muito parecida com a gestão da presidente Alzira, porque eu já vi a forma como ela atuava, né? Então, eu não vou chegar também para querer fazer e a diferença totalmente, mas para que o andamento do CREA continue. E continue na mesma pegada, na mesma proporção, na mesma velocidade, né? Que já estava acontecendo, porque esses 3 anos foram desafiadores, mas muita coisa foi feita, muita coisa aconteceu, e com certeza eu gostaria de deixar a minha marca nesse legado, e eu fico muito feliz por ter essa oportunidade hoje. Que história bonita, Érica. Olha, é muito óbvio, muito claro que a Érica educadora influencia total na Érica gestora, né? Uma coisa acaba puxando a outra. E nesse nosso meio, que muda muito constantemente, é muito dinâmica, a engenharia é muito dinâmica, está sempre evoluindo, a gente tem visto aí novas tecnologias aflorando, e a gente tem a preocupação de trazer isso para dentro das faculdades, né, para dentro da sala de aula, para que esse aluno ele saia um profissional já atual para o mercado. Como é que você vê essas novas tecnologias, como a IA, por exemplo, muito à flor da pele agora e cada vez melhorando, né, num ritmo super vertiginoso? Como é que você vê isso para nós, engenheiros? A IA ela veio para mudar o cenário, né? Assim como a internet veio para que a informação ela estivesse em tempo real, a IA ela triplifica, né, quadriplica isso. Então, eu não vejo a IA como uma ameaça, eu vejo que a gente tem que trazer para próximo e trazer uma orientação. Como eu dou aula de TCC, trabalho com isso, eu sei que há aquela tendência ao aluno a ir pelo caminho mais fácil, mas eu acho que a gente precisa orientar para eles utilizarem essas ferramentas para melhorar aquilo que eles estão produzindo. Não para escrever 100%, tem né? que ter um pouco de cuidado, tem que ter porque cuidado. você coloca a IA para pensar por você. E tecnologicamente, é um encontro de informação tão grande, e a engenharia é uma profissão tecnológica. A gente está evoluindo bastante, né? Sustentabilidade, ESG, então são coisas que têm que estar no nosso meio, no nosso mercado. A maioria das empresas contratam engenheiros que tenham conhecimento dentro dessa área. Para você desenvolver novos materiais, para entrar na parte da sustentabilidade, precisa desse conhecimento. Então, eu sou totalmente a favor das novas tecnologias, da IA como parceira e como algo que vai nos acompanhar. Se nós pararmos no meio do caminho, realmente a gente não vai conseguir lá na frente ainda estar atuando dentro da nossa área. Mas eu acho que tudo que vem para benefício, para mais conhecimento, para informação, a gente tem que aproveitar e ser inteligente na utilização. Érica, e enquanto a empreender na engenharia, já arriscou empreender enquanto engenheira? Eu trabalho como consultora, né? Então, tenho contratos de consultoria separadamente e quer trabalhar por conta também. Não empreendo 100%, porque como eu trabalho na universidade, eu acabo tendo vínculos, né, dentro da atuação como professora, como educadora, que a área acadêmica para mim é extremamente importante, é uma área que eu gosto. Se eu pudesse, eu iria trabalhar só como pesquisadora para estudar, para ver, para isso, mas não é a nossa realidade brasileira, vamos dizer assim. Tanto que a maioria dos nossos pesquisadores, eles são, né, absorvidos pelo mercado internacional. Mas eu tenho a plena consciência de que se eu posso atuar em várias áreas, eu tento trabalhar isso. Maravilha. Eu acho que a gente tem que diversificar, sim. Então, enquanto empreendedora, atuo, sim, mas na parte de consultoria. Aí eu vou fazer uma observação para você que as pessoas costumam fazer para mim e fazem para a maioria de nós, né? É como dar conta disso tudo. Porque vamos parar para prestar atenção, né? A Érica é professora, a Érica é coordenadora, agora na presidência interina do conselho, empreendedora. Fazendo doutorado, né? Fazendo doutorado. Então, você parar para pensar, fica difícil de
Teu dia tem quantas horas? 30, né? Porque não é possível, é muita coisa, é muita atividade para dar conta, né, Érica? Eu sempre levei comigo algo que eu aprendi há muitos anos atrás. Nós temos que nos antecipar às oportunidades. Então, aonde eu quero chegar, eu preciso começar a traçar agora. Por exemplo, não tive a oportunidade de fazer um curso de inglês quando eu estava estudando há anos atrás. Eu também faço inglês atualmente. Tem mais eu tenho que fazer proficiência em 2 línguas no doutorado, enfim. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar isso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tirei meu visto americano, eu tirei em 2015. Eu não tinha condições de viajar exterior ainda. Não, mas eu trabalhava no Estado. Trabalhando no Estado, eu acho que eu vou ter uma... Né? Eu acho que vai te consular possibilitar, vai me aprovar. E aí eu dei entrada na época e tirei. A primeira vez que eu viajei para o exterior, para os Estados Unidos, foi em 2019, 4 anos depois. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. A engenharia, é muito importante você ter um segundo idioma. Então, como que eu vou ensinar isso? Como que eu vou orientar isso se eu também não estou buscando isso? Então, para se antecipar às oportunidades, você tem que ir fazendo o que aparece e que vai te dar uma habilidade nova. É por isso que não vai sair tudo perfeito, né? Eu não sou 100%, mas o que eu posso fazer e não parar, porque foi a profissão que eu escolhi. Se é a profissão que eu escolhi, eu tenho que ir até o fim. Hoje a gente está caminhando aqui para o fim, né? O nosso tempinho ele é curto, mas eu queria te parabenizar, Érica, a tua trajetória é linda, é inspiradora. Eu queria te perguntar, assim, dentro do nosso estado, tem alguma obra de engenharia que você olha assim, nossa, cara, olha o que um engenheiro é capaz de fazer? Eu sou apaixonada pela parte estrutural, né? Então, a Ponte Rio Negro, com certeza. Maravilhosa, né? Maravilhosa. A gente fica pensando naqueles pilares, como que eles foram, né, concretados, o aparelho de apoio, o tabuleiro, como foi construído. Então, para mim, é uma obra que eu tenho orgulho de nós termos aqui no Amazonas. A Arena da Amazônia, então... Fantástica, né? Toda aquela parte da estrutura, né, metálica que foi feita, o globo dela. Então, eu fico muito feliz da gente ter obras, né? Eu gostaria que tivesse mais. E na época da Arena da Amazônia, eu consegui visitar quando eles estavam fazendo a fundação. Estavam cravando as estacas, bacana, né? Para fazer a fundação. Então, são obras que marcaram muito e me inspiraram dentro dessa área de formação. E se você tivesse que dar um recadinho para você quando você saiu da graduação, o que você diria para a Érica recém-formada? Eu sempre agradeço muito a Deus, sabe? Porque eu acho que eu tenho recebido bênçãos que eu nem sei contar. Porque é muito importante a gente ser profissional, mas a gente ter um bom caráter. Ser ético, ser leal. O nosso nome é uma das coisas que mais vale. Então, o que eu aconselho, né, principalmente, é a pessoa ter e desenvolver um bom caráter dentro da profissão. Porque isso te dá a indicação. Você é indicado para determinado trabalho. Eu, por exemplo, sempre me pedem indicação de alguém. Eu não vou indicar qualquer pessoa. Né? Eu me preocupo com a pessoa que está recebendo aquela pessoa para trabalhar. Então, eu acho que o bom nome ele é muito importante. Desde a graduação, com certeza, todo mundo é ensinado, pelo menos, os princípios básicos, né, de formação de pai e mãe. Eu não tive pais ricos, né, que puderam me dar todo um suporte para que eu só estudasse. Eu estudava, trabalhava. Teve uma época que eu estudava, trabalhava e trabalhava 3 horários. Né? Todo mundo olha assim, ai, que legal, tá tudo bem, mas não sabe
o tanto corre. de ônibus que a gente pegava, mototáxi, todo o desafio que a gente passou. Então, eu acho que o mais importante é o que a gente desenvolve dentro do nosso perfil como pessoa, como caráter. Porque como profissional você aprende, você pode se qualificar, você pode estudar, você pode fazer um curso que vai agregar algo, mas princípios, caráter, é algo que você não adquire de uma hora para outra. Não é algo que técnica, você tem. Né? Não é só São técnica. as relações também. São você as tem relações. que saber levar as relações, a questão da postura, da Sim. ética. Se não tiver, pode ser o cara que mais... Nota 10 da sala, mas se ele não tiver postura, não tiver ética, não adianta de nada, né, Érica? Mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite para estar aqui com a gente. Parabenizar de novo pela sua trajetória. Já admirava, agora admiro mais ainda. Obrigada. Fico muito feliz de você abrir para a gente um pouquinho da tua história, para a gente ver que por trás desse mulherão tem, né, uma pessoa, né, tem sensibilidade, muito, muito bonito mesmo. Agradecer a vocês que nos acompanharam aqui em mais um podcast do Programa Mulher, Estudo de Inspiração e o nosso CREA Amazonas pelo apoio. Um beijão e a gente fica aí com vocês até o próximo. Beijo, até mais.